Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Oi, gente, boa noite. Tá começando mais um Pod da Brenda. E a gente vai continuar agora no mês de agosto trazendo profissionais da psicologia para que a gente possa discutir diferentes temáticas de interesse para todos nós aqui de Viçosa e região. Minha convidada de hoje e grande amiga, colega de faculdade, é Cássia Andrade. Bom te ver de novo. Igualmente. Obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui. Foi um prazer. Eu, assim, amo falar desses temas. Falo bastante. E para mim é um prazer exatamente voltar para cá podendo, além de ter orgulho de quem eu sou, orgulho das coisas que eu trabalho, que eu me aperfeiçoei, que eu estudei, que eu me dediquei esses anos todos. Então, para mim é uma grande honra voltar para cá com esse convite. Te agradeço que demais. Legal. Então, vamos apresentar a Cássia aqui para todo mundo conhecê-la, então, tá? A Cássia, ela é psicóloga, ela é formada lá na Federal de São João del Rei, na mesma universidade que eu, fomos colegas, né? Ela é mestre pela UFV e ela é especialista em gênero, sexualidade e direitos humanos. Ela atua com adolescentes, mulheres e pessoas LGBTQIA+, na clínica, numa perspectiva afirmativa e feminista interseccional. Tem um enfoque comportamental. Ela possui uma vasta experiência nas áreas de psicologia educacional, clínica e de diversidade, equidade e inclusão. Atualmente, a Cássia se dedica a trabalhar com saúde mental e psicoeducação com dois grupos: minorias sexuais e de gênero e adolescentes. Para o primeiro grupo, existe um Instagram, que é o @psi.les.bi, vai aparecer aí na tela para vocês, onde ela trabalha saúde mental de mulheres lésbicas e bissexuais, além de temáticas correlacionadas a mais de 4 anos de experiência nessa modalidade. Na clínica, ela utiliza a psicologia comportamental e fundamentos da teoria afirmativa da sexualidade e teoria feminista descolonial interseccional. Após um período se dedicando apenas à clínica de mulheres adultas, ela vai voltar a atuar agora com adolescentes e suas famílias. Tendo se especializado, então, em educação parental, está cursando uma pós-graduação em terapia cognitiva comportamental para adolescentes e tem um outro Instagram dedicado a esse público, que é o @psi.cas, com 2 S's. Uau! Tá que faltando bacana. coisa aí, tá? E tá faltando coisa aqui ainda. Gente, Cássia, primeira pergunta que eu vou te fazer, tendo em vista o seu mini currículo, sua especialização, o seu público-alvo, né? Me fala sobre esse interesse em trabalhar com saúde mental para as mulheres lésbicas, bis e o público LGBTQIA+. Então, eu acho que são duas questões importantes, né? Primeiro, né, eu fiz psicologia, né, e isso
Ai, gente, nossa, tô perdendo as contas já. Quanto tempo que a gente saiu da faculdade? 16, 17 anos? Mais que Putz. isso, amiga. Enfim, não vamos entrar nesse nível agora, não. Mas na faculdade a gente não viu questões específicas, né? E quando eu me deparei com a minha vida adulta, né, eu me questionei algumas questões que eu não, realmente, né, pela questão do local social onde eu cresci, onde eu vivi, que eu fazia parte, eu fui aquela menina do interior, de família tradicional mineira, que foi educada para poder crescer, fazer faculdade, mas focando em se casar, ter filhos, e como se o casamento fosse o objetivo final da minha vida. Né? Só que durante o casamento, eu me peguei vivendo várias situações, né, e no final do casamento, que eu não estava feliz. E eu não tinha sido preparada para isso, né? E uma das questões muito importantes, eu não tinha tido contato ainda com essa questão, até mesmo da minha sexualidade. Eu suprimi isso por muito tempo, até mesmo pela minha questão familiar, a questão de onde eu vivia. Isso não era uma coisa nem pensável para mim. Não era uma coisa nem que eu podia imaginar, né? E mesmo na faculdade eu não tive essas experiências, né? Porque eu estava muito focada, porque eu queria muito cumprir esse papel social, né? Eu tinha muito essa questão de ser essa pessoa que daria orgulho para essa família, que voltaria, que, né, seria a primeira pessoa que saiu para estudar, a primeira pessoa que fez faculdade federal, que saiu de casa e voltaria. E, na verdade, quando eu cumpri todas as expectativas sociais, eu me vi infeliz como nunca. Olha. Né? Eu me lembro, quando eu tinha, sei lá, 26 anos de idade, eu literalmente chorando no banheiro. Né, com tudo que você possa imaginar, né, casamento, 2 filhos, apartamento próprio, emprego, e eu chorando no banheiro, que eu pensava, gente, se isso que é felicidade, tem alguma coisa errada comigo, porque eu sou extremamente infeliz, né, e eu não conseguia entender o que tinha de errado comigo, né, e nesse processo eu fui realmente me dedicando a mim mesma e também a estudar, né, e nesse sentido, eu percebi que não tinha nada de errado comigo. Né? Eu simplesmente queria cumprir as expectativas sociais de um lugar, de um grupo social que eu fazia parte, e que, na verdade, isso não me fazia bem, não me fazia feliz. Né? Então eu comecei a questionar isso, e a partir do momento que eu começo a questionar, né, essa expectativa social, eu começo a realmente me conhecer. Né? Porque a minha impressão que eu sempre usei uma máscara para ser aceita, para ser amada. E a partir disso eu comecei a viver minha vida, né, me descobrir, me aceitar. E a partir disso eu fui me aproximando de outros grupos, de outras realidades, e eu percebi que isso era um sentimento extremamente comum a outras minorias. Né? Eu percebi que outras, inclusive é um público que vem muito para mim ainda hoje, né, principalmente através do Instagram, né, de mulheres que descobrem essa bissexualidade tardia, lesbianidade tardia, né, ou até mesmo a questão de identidade de gênero já, né, vão fazer transição com 40, com 45, 35, porque antes, né, pelo menos, não sei, né, no contexto que a gente nasceu nos anos 80, a gente cresceu, não existia essas possibilidades, né, então hoje, com essas possibilidades, essas pessoas cada vez mais, elas têm buscado ser quem elas são e ser felizes, né, estar bem consigo mesmas. E a partir disso, a partir da minha descoberta e dessa busca pela minha autonomia enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto ser humano, eu também fui encontrando pessoas no caminho, né, e cada vez estudando, buscando conhecer mais a temática para poder também caminhar junto com essas pessoas e fazer com que essas pessoas também se sintam cada vez mais livres e mais donas de si. E é muito bom, né, quando a gente escuta um psicólogo, um profissional também falar sobre essas questões, as vivências que teve, porque todo mundo acha que a vida da gente é perfeita, né, Cássia? Não. Que a gente não tem problema, que a gente não lida com algumas frustrações. E aí quando escuta, né, um pouquinho assim das tretas que a gente passa em off, vê que a nossa vida também ela é cheia de questões que a gente precisa desembolar também com a gente, né? E além disso, Letícia, eu acho que é uma coisa muito importante e uma coisa que eu tenho, digamos assim, um compromisso social com isso, assim. Eu acho que é uma questão minha, um valor meu, né? Primeiro, né, a neutralidade não existe.
Então, Sim. a gente foi formada muito dentro de um conceito que é ultrapassado de que o psicólogo tinha que ser neutro, né? E a gente sabe, até mesmo por questões de ética dentro do conselho, que não existe, né? Impossível. Impossível. Então, eu brinco muito que neutro é shampoo de bebê, né? Detergente, mas assim, psicólogo pessoas não são neutras, né? Então, você querer se assumir neutro, isso não existe, até mesmo porque a gente sabe, né, que dentro de uma perspectiva onde há violência, onde há uma desigualdade social, onde há um desequilíbrio, se você se coloca neutro, você está do lado do opressor, se você fica calado, né? Então, nesse sentido, você se colocar e colocar nesse lugar de falar, olha, eu sou humana, né? Eu não sou essa pessoa que sabe tudo, que tem uma vida perfeita, que tem que sabe lidar com tudo. Não sei, sabe? Também tem minhas questões, tenho questões de adoecimento, mas eu tô lutando, eu tô lidando, eu faço terapia, eu faço, né, acompanhamento, como qualquer uma, né? Então essa humanidade, de certa forma, ela te aproxima também das pessoas. Tira essa máscara, acho que máscara ainda é pouco, né? Esse engessamento, talvez, né? Que algumas pessoas se colocam como se fosse esse lugar inalcançável do psicólogo, né? E às vezes as pessoas, elas até se esquivam de procurar um psicólogo, de procurar um acompanhamento, porque elas têm medo de ser julgadas, elas têm medo de falar o que elas pensam, né? Então, quando você se coloca numa perspectiva, e eu levo isso muito no meu trabalho, né? Uma perspectiva até mais informal, de uma linguagem informal, de trabalhar conceitos científicos numa linguagem popular, né? De falar com as pessoas informalmente, com afeto, né? Isso, questão da afetividade para mim, né? A afetividade é um dos componentes principais da aprendizagem. Claro. Então, se eu quero que a pessoa, né? Quero é ótimo. Mas assim, se eu tenho um objetivo, né, que é um do objetivo da pessoa, que ela aprenda novos comportamentos mais funcionais, se ela aprenda questões para ela que vão ser importantes para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, a afetividade também vem favorecer. Claro, precisa caminhar junto, senão não muda, né? E, Cássia, você trabalha com um público de mulheres, né? Hoje, não só. Hoje. Mas assim, principalmente. Tá. Eu fiquei curiosa. Não necessariamente só mulheres, porque às vezes pessoas da comunidade LGBT Tô falando LGBT para diminuir a sigla, tá, gente? Mas é só para poder favorecer aqui mas assim, não excluindo nenhuma letrinha. Mas hoje em dia, algumas pessoas, homens trans principalmente, né? Mas também alguns homens gays, homens bissexuais, às vezes procuram, né? Mas principalmente homens trans. Eu fiquei curiosa nessa questão, assim, dessa perspectiva feminista interseccional. Eu vou te explicar. Explica pra gente. Então, eu acho que são duas questões. Eu acho interessante a gente colocar, né? Porque o feminismo ele tem várias abordagens e tudo mais. E quando a gente está falando numa perspectiva decolonial, da questão interseccional, eu acho que são duas questões muito importantes, né? Por quê? Quando a gente pensa na psicologia em si, né, quando a gente pensa nas grandes abordagens teóricas, a gente está pensando, por exemplo, psicanálise, né, psicologia comportamental, TCC, humanismo, enfim, né? Elas foram desenvolvidas aonde? Na sua maioria. Europa, Estados Unidos. Sim. A Argentina aparece alguns, mas pouquíssimos da dinâmica de grupo. Mas aqui... enfim. Né, mas não. Assim, mas quando a gente pensa em psicologia nas grandes, né, a gente está pensando em teorias que foram formadas, né, que foram fundadas nos Estados Unidos ou na Europa. Sim. Né? Só que a gente, enquanto pessoas, enquanto mulheres, né, a gente nasceu, é socializada e vive no Brasil. Ou, né, como tem o exemplo de outra paciente que eu tinha, né, ela nasceu aqui e foi como imigrante para um outro país extremamente racista, xenofóbico, preconceituoso, né? Então tem todo esse lugar da mulher brasileira imigrante. Sim, com certeza. Então, o que acontece? Quando a gente coloca essa questão de decolonialidade, né, ela vem nesse sentido de que não existe sujeito único. Então, você falar que como é que eu posso dizer? Uma abordagem, ela dá conta de todo, é um sujeito único, na verdade, você está pensando no quê? Num homem branco, cis, heterossexual, rico, né? Que está num país,
Numa de situação- primeiro Aham. mundo, não sei nem como é que se fala hoje, numa situação que é completamente diferente de você ser uma mulher sul-americana, né, mestiça, que nasceu, né, transexual, que nasceu no interior de um estado do Brasil, gente. É completamente diferente, Sim. né? Porque quando a gente pensa, né, você perguntou até essa questão, a gente estava conversando, Isso. da questão de como que a análise do comportamento, a psicologia comportamental, a TCC, a ACT, elas vão se conectar com essas questões, Uhum. né? Quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando no quê? Em termos muito simples, né? Que o ambiente modifica pessoas, Certo. Uhum. né? As pessoas respondem àquele ambiente e através disso ela vai funcionar, né? Através de comportamentos, de crenças funcionais ou disfuncionais, Uhum. né? Então, imagina se uma pessoa, ela cresce num ambiente que é machista, que é misógino, que é transfóbico, que é lesbofóbico, que é bifóbico, que é racista, que é capacitista. Essa pessoa ela vai construir sobre si uma imagem negativa, Completamente. porque ela é exatamente tudo o que a pessoa, desculpa, Tudo o que a ela sociedade, não quer que ela seja. Não aceita ou não acolhe, né? ela é o lixo. É. Como que essa pessoa vai ter saúde mental? Então, quando a gente está pensando nesse sentido, né, o decolonial é neste sentido, né, de Entendi. trazer para a realidade Para nossa latino-americana brasileira, Certo. né, Uhum, faz tirar todo um sentido. pouco dessa questão europeia, eurocentrada, né, América centrada nesse sentido, e trazer para nossa realidade latino-americana brasileira, porque é muito diferente você ser uma mulher, né, Claro. aqui em Viçosa do que você ser uma mulher São Paulo, Estados Unidos, Lisboa, Aham. Londres, é completamente diferente. Sim. E aí vem a questão da interseccionalidade, que é um conceito que a gente também não estudou isso, não. Mas, né, Por isso que eu estou te perguntando. e pode perguntar à O vontade. que é isso? Interseccionalidade é uma palavra muito grande para falar uma coisa muito óbvia, né? Que quer dizer o seguinte: quanto mais uma pessoa, ela é parte de grupos vulnerabilizados diferentes. Por Uhum. exemplo, você é uma mulher, você se lê quanto branca, provavelmente, Parda, branca, sim, né? parda. Mas assim, parda, Sim. né? Mulher, parda, interior de Minas, etc. Né? Hétero? Hétero. Então, né, tem essa questão. Né? Eu me entendo como uma mulher branca, bissexual, né? Do interior de Minas, mãe solo, que viveu. Uhum. Eu sou uma pessoa com deficiência, então eu tenho várias questões. Brenda é uma mulher trans, né? Então tem várias outras questões. Né? Então, quando a gente pensa o seguinte, né? Que quanto mais parte de grupos vulnerabilizados você for, né? Interseccionalidade vem de interseção, igual conjunto que a gente estava na escola. Sim, igual a Né? matemática. Exatamente. Interseção. Quanto mais grupos você fizer parte, mais suscetível a violências você é. Entendi. Então, Uhum. por exemplo, quando você analisa, dá sei lá, primeira coisa que vem na minha cabeça, dados da ANTRA, por exemplo, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis. Quando a gente pensa na questão de mulheres trans assassinadas, a gente vai pensar em quê? Quando a gente vê os números. Mulheres trans, negras, adolescentes no início da vida, no Nordeste, né? Então tem várias questões que trabalham com prostituição, muitas vezes. Então a gente tem vários fatores de risco enquanto grupos minoritários que vão levar a uma violência maior. Entendi. Que interessante. E a gente tem que estar atento enquanto psicólogo. Você pode me cortar quando... Enfim, Fica à vontade. Tá atento realmente enquanto psicólogo. Por quê? O trabalho do psicólogo, metade é um trabalho com as pessoas e metade é estudar. A Sim. gente não pode parar de estudar nunca. Porque igual, essas questões que a gente está falando são coisas que a gente não viu na faculdade e provavelmente, talvez até hoje, eu não sei como está hoje, mas Sim. provavelmente talvez hoje nem tenha. A gente né? eu estava comentando com uns amigos daqui, inclusive, que eu trabalho na universidade também, né? Que nos últimos anos a gente recebeu, vamos dizer assim, de moradores de alojamento trans, contando os anos todos, 2 pessoas. Só esse ano já foram 4. Então, nós não estamos preparados para isso. Os alojamentos não estão preparados para isso, né? E aí vem as grandes dificuldades que a gente tem
de mobilizar todo mundo e realocar, sabe? Então, assim, essas são questões que antigamente não estavam aqui do nosso universo de trabalho, nem nas nossas vivências, mas que agora faz parte. Posso te contar uma coisa legal do meu currículo, que não foi no currículo, mas eu gosto de falar? Né? Eu fui a pessoa que fez o primeiro laudo aqui de Minas Gerais para um adolescente, homem trans na época, conseguir usar o nome social na escola. Que bacana! Foi. Isso faz uma diferença. Foi. Né? Gigante, então, assim, eu tenho né? um carinho muito grande, né? Porque foi uma pessoa que eu consegui acompanhar desde muito, 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 muito. E eu ver a pessoa feliz e satisfeita e plena com o que ele é maravilhoso. Mas, assim, ter essa questão, né? Porque antes a gente fazia esses laudos para que entrasse na justiça, para que essas pessoas tivessem direito a usar o nome social, né? E depois entrar na justiça para que usasse o nome social na escola. Né? Então isso é muito bacana também, acompanhar a história do quanto fazer parte da história de certa forma, né? Porque hoje em dia não precisa, né? Hoje em dia é um direito das pessoas, elas podem ir no cartório fazer um processo e isso então, assim, você participar disso, ser uma pessoa de luta e participar desses grupos, né, de movimentos sociais é cansativo, é exaustivo, mas de certa forma tem esses refrescos que a gente gosta de lembrar. Nossa, que bacana isso que você compartilhou, muito bom. E a gente sabe a diferença que isso faz na vida das pessoas. Nossa, demais, tá? Cássia, vamos entrar agora nos nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre a sua prática clínica. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Estamos de volta aqui com a Cássia Andrade, psicóloga, para a gente conversar sobre psicologia afirmativa, LGBTQIA+, e feminista. Cássia, a gente estava conversando no bloco anterior e eu entendi o quão complexo é trabalhar realmente com essa temática, com esse público, com as minorias, que eu acho que você explicou muito bem aí, essa questão da intersectoriedade, Interseccionalidade. Né? Interseccionalidade. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, de certa forma, com uma vivência profissional, com um olhar profissional que eu tenho, mas também como uma curiosidade minha, né? Eu tenho acompanhado nos últimos anos que várias pessoas têm se colocado para atendimentos à população LGBTQIA+, ao público feminino, né, pessoas lésbicas e tal. Mas eu não tenho sentido nessas pessoas uma certa especialização para lidar com esse público, porque te ouvindo falar, eu fico pensando na complexidade que né, em tudo isso que você trouxe, das violências, né, de como as pessoas se comunicam, de como os grupos se encontram, eu fico pensando quão complexo é isso, é muito complexo. Muito.
sabe? E eu queria ouvir de você. Você sente isso também? Você percebe que algumas pessoas têm se enveredado por uns campos de atendimento dentro da psicologia sem ter uma formação, sem ter uma base bacana para isso? E como é que você vê essas suas especializações na sua clínica, no seu tratamento, na prática mesmo, Sim. enquanto psicóloga? Então, eu vou falar da minha vivência. Sim. Né? Eu acho que a nossa vivência é um pouco diferente nesse sentido, porque eu saí daqui. Então, eu estou retornando para cá na região agora, por causa da minha família, dos meus filhos. Mas eu fiquei muito tempo fora daqui, né? Realmente lidando com grandes centros. Uhum. Quando a gente você estava? Rio. Ah, você estava no Rio. Uhum. Tá. Estou começando a estudar na questão do doutorado. Uhum. Onde eu vou trabalhar gênero e sexualidade, para completar. Sim. Na educação. E aí, o que acontece? Né? Então, para mim, de certa forma, eu estava vivendo um pouco numa bolha. Então, hoje em dia eu faço parte de alguns grupos de psicólogos, como os psicólogos afirmativos. O Instagram, tem 4 anos que eu trabalho no Instagram, no PsiLesbi, e foi uma questão que na pandemia mesmo eu estava, desculpa a palavra, mas eu estava de saco cheio, porque eu não conseguia falar dos temas que eu queria falar no emprego que eu tinha. E eu falei assim, cansei, porque eu propunha a oficina, propunha projeto, propunha várias questões, eu não era aceita, né, por questões que a gente sabe que a gente estava vivendo alguns anos atrás. E eu falei assim, quer saber? Então eu vou para a internet. Já que eu não posso falar isso onde eu trabalho, eu vou falar. E alguém vai interessar pelo que eu falo, pelo meu conhecimento, né? E a partir disso, de certa forma, pessoas foram se interessando e eu meio que fui... Pode ser um erro da minha parte nesse sentido, mas eu fui vivendo meio que numa bolha, onde as pessoas estavam interessadas naquilo que eu falava e compartilhavam o mesmo pensamento, né? Mas muitas dessas pessoas, principalmente quando eu vou dar algum curso, mini curso e tudo mais, são estudantes. São pessoas que acabaram de se formar e muitas não tinham essa vivência mesmo, mas buscam aprender, né? Certo. E eu acho isso de extrema responsabilidade. Sim. Por quê? A gente estava brincando aqui que a gente não sabe nem quantos anos que a gente tem de formato, que a gente parou de contar, né? Mas hoje em dia, não é qualquer pessoa que vem para mim que eu vou falar, ah, beleza, eu sei. Ou beleza, eu dou conta disso, né? Então, assim, eu acho que o principal compromisso do psicólogo é com a ética, em primeiro lugar. Legal, concordo plenamente. Né? Então, assim, a gente tem que saber. Gente, a gente tem que vestir a carapuça da insignificância, sabe? Olha, eu não dou conta disso. E não tudo sei. bem. Né? Então eu vou te encaminhar para um colega nossa, eu tenho uma colega que trabalha exatamente, que fez um mestrado, que fez um doutorado, que fez Isso, gente, né? Então eu tenho que ter um compromisso também com o bem-estar da pessoa, né? Não é uma questão meramente financeira, né? Eu não posso pensar de que eu vou atender aquela pessoa por questão financeira, mas ao mesmo tempo eu não sei lidar com aquilo, não estou pronta. Né? Vou prejudicá-la ainda mais, vou fazer com que ela tenha uma imagem equivocada da psicologia, né? Então é um compromisso ético, eu entender quais são os meus limites e quais são as minhas possibilidades enquanto profissional, porque também eu acho engraçadíssimo, né? Inclusive quando a gente vê alguns cartõezinhos, né? Que é tipo assim, atendo crianças, adolescentes, adultos, casais, idosos, RH e não sei... Aplica o teste para TDAH, tudo. Exatamente. E aí você fala assim, gente, se uma pessoa faz tudo, ela não faz nada muito bem. Exatamente. Né? Então eu acho que a gente tem que entender a nossa insignificância nesse sentido e falar, olha, eu faço isso aqui, mas eu faço bem feito. Isso. Então a gente assumir esse compromisso de fazer bem feito, né? E isso que a gente estava até conversando, esse negócio, né, de que tô sempre estudando, e eu falei com você, né, essa questão de você, olha só, isso aí, né? Por quê? Eu participo de 2 grupos de pesquisa, né? Então, o tempo inteiro, grupo de estudo e pesquisa, que eu quero dizer, né? Então, eu tenho um compromisso semanal. Agora eu tô de férias, mas assim, né? Semana que vem semanas normais. Oi? Em semanas normais, não, semana que vem eu volto, compromisso. Né? Esse compromisso mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma questão de sexualidade e educação sexual em um outro grupo que é de gênero e sexualidade, né? Então, a gente tá sempre
Porque tem texto para ler, tem seminário para apresentar, né? E nisso eu me obrigo a estar estudando. Uhum. Eu convivo com outras pessoas, né? Além de estar estudando sempre. Por quê? Eu acho fantástico, até uma colega hoje mandou, né? Ela falou assim, gente, eu tô fazendo um drive e eu queria pedir a ajuda de vocês, porque é isso aqui, eu vou compartilhar com vocês, mas isso é o que eu sei. Mas eu acredito que vocês, aqui do grupo, saibam muitas coisas que eu também não sei. Então, eu gostaria que vocês me apresentassem os autores que vocês conhecem, os textos que vocês conhecem, para que eu possa aprender também. Bacana. Então, eu acho que essa humildade da gente entender que a gente é um eterno aprendiz enquanto psicólogo é fantástico. Não legal. adianta você pensar que eu me formei há alguns pouquinhos anos atrás, né? E que eu sei tudo, porque não sei. O mundo muda completamente todos os dias e se a gente não acompanhar isso, a gente não vai ser um bom profissional. Legal, muito bom. Era isso mesmo que eu queria tirar, Olha extrair aí. Tá, joia. Deixa eu só falar na questão da psicologia afirmativa, por né, favor. que eu acho que é muito bacana, que é uma questão ainda bem desconhecida. E é um tema que eu tive o prazer de dar alguns cursos algumas vezes, né? E eu acho muito bacana porque é realmente muito desconhecido. Quando a gente fala psicologia afirmativa, né, eu acho que em 2009, se eu não me engano, um livro do Cléucius, depois eu pego direitinho a referência para você, que ele escreveu um texto, né, um livro branco, tem uns sofazinhos na capa, que é Psicologia Afirmativa, Terapia Afirmativa, e na época era LGB só, né, não existia nem sigla do T, né? E hoje em dia é um livro que a gente nem recomenda muito que se leia, né? Porque está muito defasado, antigo, né? Mas ao mesmo tempo ele é um marco histórico em relação ao Brasil. Então a gente fala assim, olha, pode ler, mas com um valor histórico, né? Só que abstrai algumas coisas, porque mudou muita coisa. Conheça, mas depois você lê a outra. Né? Continue, né? E é muito interessante porque quando a gente fala de psicologia afirmativa, é muito importante a gente ressaltar que não é uma abordagem da psicologia. Né? Quando a gente está falando de psicologia afirmativa, qualquer abordagem você pode utilizar. Quando a gente está falando a psicologia, infelizmente, a gente tem que vestir... Eu adoro vestir a carapuça, entende? Eu acho que falta muito para algum, né? Falta muito na questão de vestir a carapuça. E a psicologia, né, junto com a psiquiatria e outras, né, ela foi responsável por muito tempo, né, por patologizar a existência de pessoas não cis heterossexuais, né? Por patologizar a violência contra muitas mulheres, né? A gente estava falando da questão do autismo. Certeza. Então, lembra da mãe da geladeira? Né? Então, a gente está responsabilizando uma mãe, né, pela coisas que não existem, mas que ainda hoje moram no imaginário de algumas pessoas. Verdade. Né? Então, quando a gente está falando de psicologia afirmativa, a gente está falando de um compromisso ético de entender quais são essas diferenças, de entender a sexualidade como esse espectro enorme. E olha que eu estudo sexualidade tem muito tempo. Tem coisas que eu não sei. Tem coisas que eu não vou dar conta. Tem coisas que eu não sou especialista. Então, eu vou encaminhar para uma outra colega. Claro, que é o que a gente deve fazer. Exatamente. Né? Então, nesse sentido, a psicologia afirmativa vem muito desse compromisso ético em não patologizar aquela vivência. Entendi. E transformar o que foi colocado muito tempo como negativo, como doente, como pecado, como coisas... Aquela carga de estigma, né? É como algo natural, porque a sexualidade humana, ela é natural, ela é complexa e natural, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva, e a perspectiva feminista, nesse sentido, da gente não revitimizar mulheres que passaram por violência, né? Então, é extremamente diferente, e é uma coisa que até eu, às vezes, rio quando eu falo isso, porque muitas vezes quando chega a paciente nova e vai falar da relação, né? Por exemplo, eu tenho um relacionamento, eu falo, e aí, como que ela é? E a pessoa vai falando, né? Porque muitas vezes as pessoas que me procuram, por exemplo, são mulheres que têm relacionamento com mulheres. E aí o fato de eu falar, a pessoa já... Desarma. Beleza, posso ir, né? Né? Ou o fato, por exemplo, da pessoa estar vivendo um relacionamento abusivo e eu não perguntar, mas e aí, o que você fez? Mas você tem certeza? Né? Mas
qual que é a sua responsabilidade na sua queixa, né? Mas assim, tem 3 anos que você tá... E por que será que você gosta? Né? Qual o prazer que você tem disso? Verdade. E a sociedade, e a questão social, né? Então tem várias questões ali que a gente tem que entender antes de colocar para a pessoa. Muito e legal. até questões raciais, questões... Gente, aparece tanta coisa, né? Então, por exemplo, sofrimentos muito grandes, né? Que a pessoa às vezes não entende, questão e quer ter um espaço para falar, questão de cabelo, questão de religião, questão por exemplo, a pessoa que às vezes é seguida numa loja, a pessoa negra que é seguida numa loja, ela vem toda incomodada, sofrendo. Eu vou falar, mas você tem certeza Armada mesmo? com isso, né? Sofrendo, entende? Aí eu vou falar, mas você tem certeza mesmo? Será que não, entende? Não, eu vou validar o que ela está sentindo. Então, eu tenho que estudar essas questões. Muito legal, Cássia. Nós estamos chegando ao final. Olha, eu falo demais. Passou super rápido. Você estava aí preocupada, passou super rápido. Não, estava não. Queria que você falasse rapidinho aqui o que você aborda lá no seu Instagram para as pessoas poderem ter uma ideia assim, do que eles vão encontrar lá no seu Instagram, sobre quais temas você fala e diz novamente aí para o público qual é o seu arroba para eles já gravarem também. Então, o arroba Psilesbi, né, já tem 4 anos, mais de 4 anos que eu tô, né, e eu trabalho a questão realmente da interseção entre gênero e sexualidade e assuntos correlatos, né. Trabalho a questão de relacionamentos, relacionamentos abusivos entre mulheres, né, questões de saúde mental específicas de mulheres lésbicas, bissexuais, que é o meu nicho. Apesar de eu estudar outras questões, o meu nicho maior porque faz parte da minha vivência, questão de saúde sexual, né? Legal. Então, eu tenho uma formação que é de saúde sexual e sexualidade. Então, né, educação sexual também é uma questão que é importante para mim. E várias outras questões, né? E através de lá, acabo captando pessoas da comunidade LGBT, que é a mais como um todo, né? Mas principalmente mulheres. Certo. Né? Não necessariamente só, mas mulheres, né? Voltando para aqui agora, né, para Viçosa, eu amei trabalhar com adolescentes. Eu amo trabalhar com adolescentes. E trabalhei 8 anos, né? E voltando para cá, eu tenho esse interesse de voltar a trabalhar com adolescentes. Também dentro dessa perspectiva, né? Porque a gente percebe também que essas vivências de gênero e sexualidade, elas afloram e começam também na adolescência. Jovens adultos e adolescentes. E muitas vezes elas não têm esse lugar de acolhimento. E principalmente com as famílias também. Porque a gente sabe que as primeiras violências, normalmente, elas acontecem dentro da família. Né? Então, e era um trabalho que eu fazia, né, no IFE e tudo mais, de trabalhar com as famílias, de fazer essa psicoeducação com as famílias, essa educação parental, no sentido de que as famílias entenderem isso, né? Porque se elas rejeitam esse filho do jeito que ele é, né, muito provavelmente elas vão perdê-lo. Ele vai se afastar cada vez mais. E a maioria dos pais não quer isso. Mas elas talvez não entendem muito bem o que é. O que fazer, né? Como agir. Que bacana. Nós vamos ficar muito felizes com você de volta aqui a Viçosa, tá? Te agradeço mais uma vez por ter topado, ter vindo aqui. É bom a gente reencontrar colegas das antigas, né? Nem tão antigas assim, mas tudo bem. Não vamos comentar isso, tá? Mas muito obrigada. Obrigada a você. Tá? Seja bem-vinda de novo à Viçosa, tá? Obrigada. E a gente termina por aqui, pessoal, falando com a Cássia sobre a temática de psicologia afirmativa, LGBTQIA+, e feminista, tá? Beijão pra vocês, até o próximo programa. Tchau.